Alô, shalom, shalom, graça e paz, boa noite, muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs em Cristo. Que bom estarmos juntos aqui para mais uma noite, glorificarmos ao nosso Deus, para estudarmos a palavra de Deus, para sermos ministrados pelo Espírito de Deus. Muito bem-vindos, vocês amados que já estão dando, amados irmãos, amadas irmãs, que já estão dando uma saudação, aqueles que vão dar uma saudação, aqueles que não vão dar uma saudação, aqueles que vão ver neste momento, que se convém em outro momento, quero declarar a bênção do Senhor Todo-Poderoso sobre nossas vidas, sempre lembrando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e além do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Há um poder operante em nossas vidas e através de nossas vidas. Esse poder chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, a graça dele, a unção dele, o mover dele, a manifestação dele está em nós. Glórias a Deus por isso. Deus é poderoso para fazer, ele faz e vai fazer muito mais e além em nossas vidas também nesta noite. Boa noite, pastora Roseli, boa noite, Cleusa e os demais que estão aqui. Sejam muito bem-vindos. E eu quero começar lendo um texto que me chamou muita atenção hoje, ao relê-lo aqui no estudo que fizemos à tarde, um estudo online, está em Romanos capítulo de número 8, a partir do verso 31. E diz assim: nada nos separa do amor de Deus. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí vem a grande notícia. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá uma glória a Deus aí por isso. Nada poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é forte, é mais forte do que a morte. O amor de Deus está em nós. O poder de Deus está em nós. Esse poder é um poder sobrenatural, que está acima do natural. É o poder de Deus. O poder de Deus, Deus que tudo pode, tudo vê. Ele está em nossas vidas, ele está manifestando em nossas vidas e através das nossas vidas. Então, nós só temos razões para glorificarmos a Deus. Tivemos dias difíceis, tivemos dias de luto. Aí uma amada amiga nossa, intercessora, a irmã Silvia, do Balde Neve de Curitiba, foi para o Senhor. Eu nem sabia que ela estava doente, estava internada. Então, a gente fica muito triste, porém, Deus é soberano. Deus, ele é soberano para nos consolar. Ele é dono da vida. A vida, na verdade, ela é uma concessão de Deus e nós devemos estar atentos para usarmos da melhor maneira essa concessão, sempre de modo que que leva-nos a glorificarmos ao Senhor. Como eu ouvi da apóstola Valnice Milhames recentemente, ela fala o seguinte: nós devemos viver hoje, como se Jesus estivesse voltando hoje, mas não deixar de viver a cada dia como se a volta dele não fosse hoje, ou seja, glorificando o nome dele em todo tempo, porque ele é poderoso, ele é digno de louvor, é digno de adoração, e a ele nós adoramos. Boa noite, Roberto Farias, boa noite, a irmã Kelly, os demais amados, muito bem-vindos. E vamos orar em gratidão a Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tua bondade, sua fidelidade para conosco. Te agradecemos por tua palavra que declara que nada pode nos separar do amor de Deus. O Senhor nos amou de tal maneira que entregou seu Filho único para que todos nós, crendo nele, cremos, não pereçamos, mas tenhamos vida eterna. Que bom, que maravilha, que palavra reveladora, que palavra curadora e libertadora é essa, de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhum luto, nenhuma perda, nenhuma necessidade, nada poderá nos separar do amor de Deus. E também
Por outro lado, podemos pensar assim, nada pode separar aquilo que é conforto, aquilo que é prosperidade, aquilo que é rompimento, que é avanço, aquilo que é unção, que é graça. Tudo isso é muito bom. Mas nem isso poderá nos separar. Nem uma agenda ministerial, nem, Pai, uma graça que o Senhor nos deu de ministrarmos pessoas a serem curadas, libertas, Pai. Nada disso poderá nos separar do Teu amor. O Teu amor ele é maior do que tudo. O Teu amor é que nos alcançou, o Seu amor nos alcançou primeiro. Então nada, absolutamente nada poderá nos separar do Teu grande e poderoso amor. Nem aquilo que é para o momento pode ser algo constrangedor ou triste para cada um de nós, mas nem aquilo também que nos leva a ficarmos felizes porque estamos prosperando em Ti. O Teu amor está acima de tudo. Te damos graças por isso, abençoamos essa transmissão aqui e queremos declarar o Teu Espírito Santo nos direcionando em tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória para Ele, amada igreja. Boa noite, irmã Lisângela. Boa noite, a irmã Diaconisa Eliane, lá de Juazeiro do Norte. Glória a Deus, estaremos de volta em fevereiro, dia de Carnaval. Estaremos ministrando novamente lá. Glória a Deus por isso. Estou muito feliz por esta razão também. Boa noite, irmã Fabiana, e demais irmãos e irmãs, aqueles que deram uma saudação, aqueles que não deram uma saudação ainda. Sejam muito bem-vindos, amados de Deus. Amados irmãos, nós somos a Igreja de Cristo. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos aquele que glorificamos o nome do Senhor. Nós estamos aqui para implantarmos o reino de Deus e não há nada que possa nos barrar, nos impedir de implantarmos o reino de Deus. E para implantarmos o reino de Deus, para edificarmos o reino de Deus através de nossas vidas, precisamos ter conhecimento, precisamos conhecer a verdade. A verdade nos liberta. Eu decidi trazer hoje um estudo aqui, uma reflexão sobre a questão da língua, que a língua nós temos tanto texto que fala sobre ela, mas antes eu quero falar aqui, até deixar já na tela, desculpem, a questão aqui de fruto do Espírito. E eu quero ler o texto que está em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, as obras da carne e o fruto do Espírito. E assim está escrito. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Viver no Espírito é viver dirigido, direcionado pelo Espírito de Deus, deixar o Espírito de Deus ser o direcionador de nossas vidas e sempre fazendo como é bom isso, a gente vai fazer algo, ora, o Espírito Santo me mostra, me dirige, me direciona, me dá aqui a direção que vem do Senhor, não seja minha ou aquilo da minha mente, mas a tua direção na minha vida em cada área. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, a carne, sempre digo, não é aquilo que a gente belisca aqui, mas a carne é um poder sobrenatural, poder que está aqui em nós, que Deus permitiu que continuasse em nós, para que possamos sempre usar nosso livre-arbítrio para escolher aquilo que é de Deus em nossas vidas. Então, uma luta entre a carne e o Espírito, aquilo que Deus tem para nós através do Espírito Santo, aquilo que é natural, que é do velho homem, que ainda está em nós. É uma luta constante. Ele diz mais, verso 18, se são guiados pelo Espírito, vocês não estarão debaixo da lei, ou seja, não haverá condenação para vocês. Tudo o que a lei fala, aquilo que a gente lê, lá desde Gênesis, e aí vem Levítico, Deuteronômio e outros livros que falam números sobre a lei, os outros que interpretam a lei. Então, eram muitos preceitos ali que eram colocados na lei, mas aqui está dizendo que se nós andarmos no Espírito, guiados pelo Espírito, não estaremos debaixo da lei, ou seja, fiquem em paz, porque não haverá condenação contra a sua vida. E aqui ele diz, verso 19, Gálatas 5, que estou lendo, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem pratica as obras da carne, está na tela aí do lado direito, quem pratica as obras da carne não herdará o reino de Deus. Uau, mas eu não estou no reino. Estou no reino. Mas caso alguém de nós pratique obras da carne, não herdaremos o reino eterno. Agora, verso 22 vem aqui, 23, dizendo, mas o fruto do Espírito é um fruto como uma laranja, com vários ramos.
O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Opa, tudo isso que está dizendo aqui. Mas no verso 23 ele diz, se vivemos no Espírito, lá ele diz para andar no Espírito, aqui, se vivemos, quer dizer, você está dando no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, ou seja, praticando as obras que vêm de Deus, que são fruto do Espírito. Sempre digo e repito, o fruto do Espírito ele tem um poder de trabalhar com o nosso caráter, de nos confrontar, de mostrar, olha, você pensa que você está bem, mas você não preparado, mas você não está, olha, você está sendo tentado, você pode cair na tentação, pode ceder, você pensa que você está cheio do Espírito Santo, cuidado, não se vanglorie disso, dependa de Deus. Quando dependemos de Deus, dizemos a cada dia, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, eu sei que o Senhor me deu graça, unção, porque tudo aquilo que o Senhor coloca como padrão, o Senhor me dá garantia, o Senhor é a mesma garantia de que eu poderei cumprir aquilo que o Senhor exige de mim, em vida e santidade. E é importante nós entendermos, amada Igreja Viva de Jesus, que já está em nós o Espírito Santo. Deus é tão maravilhoso que quando nós nos convertemos, Ele já colocou o Espírito Santo em nós. Ele já veio habitar em nós. Você confessou Jesus, naquele imediato momento, o Espírito Santo veio habitar em nós. Veja que tremendo isso. Então, mesmo havendo aquele lixo, aquela impureza, aquilo tudo que era obra da carne, do velho homem, ele diz aqui, olha, ele já veio habitar em nós, então já está dentro de você ali. Já está dentro de você. Então você tem tudo para viver ali, segundo o Espírito e não a carne. Então, devemos estar atentos para esta questão. O grande mistério de Deus, a grande maravilha de Deus é que quando nós confessamos Jesus, o Espírito Santo já veio habitar em nós, então tudo que necessitamos para viver no padrão de Deus, espírito, alma e corpo, lembrando que nós somos espírito, temos uma alma, mente, vontade e emoções, e habitamos um corpo, que é soma, que é aquilo que é natural. Então, onde estão depositadas as obras da carne? No corpo, conectado com a alma. Moralidade sexual, impureza, libertinagem, desde que nascemos, somos conduzidos a tudo isso aí, que é a obra da carne. Desde a primeira infância, de 0 a 7 anos de idade, aí as demais fases, 8 aos 12, pré-adolescência, fase junior, 13 a 17, adolescência, 18 para frente, idade jovem, adulto, e aí de 25 anos para frente, adultos mais maduros, até a nossa idade atual, e aí para frente. Moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Já estão depositadas em nós. Entenda que lá na junção da semente do pai com o óvulo da mãe, houve uma conexão no nosso DNA espiritual de toda herança que veio, pais, avós, bisavós, tataravós, paternos e maternos, são 14 gerações que nos influenciam ali, fora as demais. Então isso já veio frutificando. E o Espírito só veio habitar em nós quando nós nos convertemos. Eu me converti com 26 anos de idade. Então pensa quantos anos ali de obras da carne sendo alimentados, o caráter sendo levantado em cima daquilo que era obra da carne. Então pensa nisso aí. Quanta obra da carne, quanta coisa, quanta sujeira, quanta imoralidade, e aí isso se tornou um padrão, como se fosse normal, natural para a gente, embora em Deus nunca foi normal, natural. Deus nos criou para, desde a nossa concepção, vivemos em santidade, porém só vamos ter essa clareza, esse conhecimento, uma idade posterior. Mas aí vem o fruto do Espírito, que é fruto do Espírito, que é aquilo que nós vemos aqui, que já está em nós, 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 que já está em nós. Entenda isso, igreja, que você já recebeu ali, a grande notícia é essa, que
tudo que precisamos para viver a vida cristã já está em nós através do Espírito Santo. Desde o momento que você se converteu, você já tem então uma questão de você não apenas, vou buscar isso, você deixar frutificar em você. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a mobilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então nós precisamos ter esta convicção de que tudo que precisamos para viver a vida cristã, de cabeça reta, erguida, libertos, curados, salvos e sendo libertadores, curadores de outras pessoas, já está em nós. Mas aqui vem uma grande questão. Como nós vamos proceder com tudo isso? Precisamos tratar de certas áreas da nossa vida que talvez nem haja consciência de que é necessário um tratamento. Por quê? Porque era dentro de um padrão contaminado, secular. Eu coloquei aqui, eu acabei fotografando o estudo que eu tenho, não tive tempo de digitar, então não está muito bonita aí a tela, mas para a gente ter aqui esta visão do que nós vamos falar. O que a língua pode fazer? Eu pensei como é que eu poderia dar título à língua, o que a língua pode fazer, a maldade da língua, a maldição da língua, mas vamos aqui tratando da língua, que tem a ver com o nosso caráter, com o fruto do Espírito, e Paulo fala, quero ler aqui, quer dizer, Tiago fala, quero ler aqui, Tiago capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Nós conhecemos a palavra, seremos julgados com mais. Não se trata apenas daquele julgamento futuro, no grande dia, no trono branco, mas a cada dia com nossas atitudes, quanto mais se tem, mais seremos cobrados. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito. Opa! Se alguém não tropeçar no falar, verbalizar, língua, é um indivíduo perfeito? Mas será que existe um indivíduo perfeito que não tropeça na língua? Será? Capaz de refrear também todo... Opa! Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Quer dizer, que se não tropeça na língua, no verbalizar, é um indivíduo perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Aí vem o soma, dentro daquele padrão que nós mostramos aqui. Espírito, alma e corpo. Aqui está o corpo, soma. Quer dizer que eu consigo, um indivíduo pode refrear, alguém pode também todo o corpo, as obras da carne, se conseguir dominar a língua. Ok? Então aqui, espírito, alma, corpo. Se conseguimos dominar a língua, haverá um equilíbrio ali. A tendência para as obras do fruto do espírito, não a obra da carne. Verso 3, ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Opa, o freio na boca do cavalo e ali dirigimos o corpo. Veja essa comparação aqui de Tiago. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ver aí, certamente sim. Eu vi muito na minha infância, no interior de Santa Catarina, muita carruagem, muita gente usando carruagem com cavalo, carroça com cavalo para puxar, puxado por animal. Então está ali, o cabresto está ali na boca do animal e ali vai conseguindo dominar o corpo todo. Olha que mensagem que ele nos dá. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Opa, tamanho do navio, eu não andei de navio ainda, mas vou andar. Eu já vi navios. Algo gigantesco. Gente, tem navios com 15 andares, milhares de acomodações, tudo lá dentro. Até navios cargueiros também. Agora, ele está dizendo que estão impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme. Opa! E levados para onde o piloto quer. Verso 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Algo pequeno pode incendiar uma floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. A língua, olha só, é um fogo, é um mundo de maldade. O que a palavra está dizendo que a língua é? Mundo de maldade. Uau! A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Está situada entre os membros e contamina o corpo. Opa, vamos voltar aqui? Corpo inteiro. Olha só esse desenho. Espírito, alma, corpo.
ela contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Por toda espécie de animais, ela... Peraí, voltando um pouquinho aqui. Ela é posta em chamas por quem? Pelo inferno. Usada pelo diabo. Gente, que coisa! Olha o que ele está dizendo aqui. Que o diabo, para dominar uma pessoa, inclusive o corpo inteiro, ele pode usar da língua de um ser humano. Vocês estão vendo, tá entendendo aí, gente? Vai me dando um feedback aqui, se vocês estão vendo. Estão, tá tudo certo. Então, veja só o que está dizendo aqui. Será que nós devemos cuidar da língua? Aqui está uma revelação de que a língua pode ser dominada pelo diabo. Jesus tem misericórdia de nós. Então, como que o diabo ele domina uma situação, uma pessoa? Através da língua. Então, aqui temos uma rema, uma revelação da palavra. E aqui ele diz, 9, verso 9, Tiago 3. Ora, quando bendizemos ao Senhor e Pai, glória a Deus, louvado seja Deus, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus, criados para ser imagem e semelhança de Deus no Espírito. E agora? Fulano, ciclano, quero que morra, não aguento mais, que vai lá para o raio que te parta, e outras coisas. Meu Deus. De uma só boca procede a bênção e maldição. De uma só boca procede o quê? Bênção. Deus nos deu autoridade, nos liberou para abençoarmos todas as famílias da terra. Somos descendência de Abraão em Cristo, somos Israel espiritual do Senhor. Mas aqui diz que procede também a maldição. Uau! Como assim? Vamos ver? E aqui ele diz: meus irmãos, aqui vem um alerta, isso não deveria ser assim. Opa! Vocês deveriam refletir sobre isso, não deveria ser assim. Vocês liberam morte, vida e bênção e maldição da mesma língua. Como assim? Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Pega uma fonte. Eu, na minha infância, adolescência, interior de Santa Catarina, voltando a falar do interior de Santa Catarina, Videira, a gente ia na fonte pegar água, pensa. Você experimentava a água. Ai, que água gostosa, saborosa. Agora, pensa se fosse uma água amarga. Ia jogar fora, dispensar. Agora, na mesma fonte poderia ter água doce e amarga? Não. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Não, cada planta vai frutificar, produzir segundo a sua espécie. Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Uma fonte de água salgada não pode dar o quê? Água doce. E agora? Vamos refletindo aí, vamos pensando. Será que estamos entendendo esse mistério aí? Deus quer que tenhamos um concerto através desse membro chamado língua. Deus quer nos libertar de tanta coisa através da libertação da nossa língua. Para que ela deixe de ser veneno mortífero, para que deixe de liberar bênção, e maldição libere somente bênção. Dada essa introdução, esperando alguns amigos para jantar, o filósofo Xantus encarregou Êxopo, seu escravo, de comprar o que havia de melhor no mercado. O servo trouxe apenas línguas servidas com diversos molhos. Prato após prato foi servido e cada um deles consistindo de língua. Eu não encarreguei de comprar o que havia de melhor, gritou Xantus. Eu não lhe desobedeci, respondeu Êxopo. Há algo melhor do que o órgão da verdade, o instrumento de louvor e da adoração? No dia seguinte, Xantus mandou que o escravo fosse ao mercado e providenciasse o que houvesse de pior. Nesse jantar, os pratos também tiveram língua como ingrediente principal.
A língua, certamente é a pior coisa do mundo. O instrumento da contenda, o órgão das mentiras e das blasfêmias, explicou Êxopo. Segundo o Espírito Santo, o homem perfeito é aquele que consegue dominar a própria língua. Revemos aqui. Verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é indivíduo perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Algumas pessoas se vangloriam de sua perfeição, mas se julgadas, seriam consideradas perfeitas em pecado. Vamos trazer algumas análises aqui. Uma comparação sugestiva. A língua má é comparada ao fogo, o mundo de iniquidade, verso de número 6. Ora, a língua é um fogo, um mundo de maldade, de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Meu Deus! Tem misericórdia de nós. Se não fosse Deus em nossa vida, agora pensa, chega no dia seguinte, serve o mesmo prato. Língua, mas como assim? Ontem foi servido o melhor prato, língua, agora o pior prato, língua, porque ela pode ser bênção e pode ser maldição. Esta é a analogia. Devemos entendê-la. Então aqui, amada igreja, uma pequena faísca é capaz de causar grandes danos. A cidade de Portland, Estados Unidos, foi reduzida a cinzas em um incêndio causado por fogos de artifício no dia 4 de julho, dia da liberdade, da independência dos Estados Unidos, que eles comemoram. Chicago também sofreu sérios danos em um incêndio que começou após um lampião a querosene ser derrubado em um celeiro. Assim como em 1666, um grande incêndio em Londres teve início em uma padaria em Pudding Lane. Muitos incêndios têm origem em uma única faísca. Basta uma faísca, basta uma palavra de maldição para ser propulsora de uma rede de maldição na vida de alguém. Para estragar um dia. Oh Deus, está chovendo, está frio. Que isso, que aquilo. Basta uma fagulha de uma palavra lançada contra as tuas finanças para amarrar tuas finanças quando você diz, mas essa miséria de salário, de proventos aqui, isso não vai dar para nada. E realmente não dará. Pense nas muitas pilhas de iniquidade que têm sido acesas pelo fogo da língua. A língua insinuadora do diabo levou nossos primeiros ancestrais a pecar. Veja, Gênesis, vamos ver aqui, Gênesis capítulo 3, verso de número 4, vamos navegar na palavra. Gênesis capítulo de número 3, verso de número 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão? Ela chegou ali porque se tratava de uma morte espiritual, não uma morte física, e quis convencer a mulher, serpente, ser pensante, diabo, Satanás, que chegou, invadiu o jardim porque não estava sendo cuidado por Adão e conseguiu se manifestar na serpente. Vocês não vão morrer, pensando naquilo que é natural, simplesmente. Se eu falar algo, não vai, o que tem? Não dá problema nenhum. A língua mentirosa dos irmãos de José causou imenso sofrimento. Gênesis capítulo 37, verso 32, vamos ler aqui. Gênesis 37, verso 32. Verso 32. E ele a reconheceu e disse, 32. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com esse recado. Achamos isso, veja se é ou não a túnica de seu filho. Palavra ali. Que foi como palavra de morte. A língua enganosa de Jacó roubou a bênção de Esaú. Gênesis 27, 18 e 20. A língua obstinada de Faraó causou o envio das pragas ao Egito. Êxodo 10, 28. A língua invejosa de Miriam a fez ser acometida de lepra. Vamos ver Números capítulo 12, versos 1 e 10. Números capítulo 12, verso 1 e verso 10. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. Ok? Criticaram. Verso 10. Quando a nuvem se afastou
de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. Veio ali como consequência dela, do mau uso da língua dela, criticando ali uma atitude de o irmão dela. E aí, como fica a situação? Quem nós temos criticado? Nós somos uma pessoa busca Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, paga preço em busca de Deus e alguém chega ali e simplesmente coloca por terra como se fosse possível assim, mas antes uma palavra de maldição, de crítica a essa pessoa, prejudica aquela pessoa com críticas. Mas fulano, é de Deus, não é de Deus. Sabe, as pessoas têm uma tendência tão forte de criticar, quando deveria simplesmente usar da sua língua para construir algo. Quando você fala algo que não é de Deus, os demônios vêm para cumprir. Boa noite, irmã Erli, não tinha lhe dado boa noite ainda. Alessandra também muito bem-vinda. Deus abençoe poderosamente cada vida em nome de Jesus. Quando deveríamos usar da palavra para edificar e nunca para amaldiçoar alguém. A língua orgulhosa de Corá e seus seguidores trouxe juízo repentino sobre eles. Números 16, 3, 32. A língua acusadora dos amigos de Jó o encheram de aflição, Jó, capítulo 4. A língua ambiciosa de Judas levou Cristo a ser traído de morte. Chegou lá e entregou Jesus, Mateus 26, 15. A língua alardeadora de Pedro fez negar o seu Senhor, e ele disse, não, jamais vou negar Jesus. Ele alardou, eu me garanto, nós podemos tudo em Cristo, não em nós mesmos. Pela misericórdia de Deus, eu vou fazer. Pela misericórdia de Deus, eu vou ser fiel. Pela graça de Deus, eu vou obedecer. Deve ser assim. A língua profana de Ananias o fez mentir para o Espírito Santo. Atos 5, 3, acho que todos vocês conhecem esse texto, onde eles mentiram, venderam uma propriedade, tinham ficado de repartir ali parte daquele valor, mas chegaram, vamos falar um exemplo, vendeu por 100 mil, vamos falar que vendeu por 60, e a mulher dele concordou, e os dois morreram. Atos 5, verso 3 diz assim, então Pedro disse a Ananias, porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo. Eles estão falando com quem? Com Pedro? Mas estava mentindo a quem? Ao Espírito Santo. Retendo parte do valor do campo, eles tinham vendido aquela propriedade, a língua sectária dos coríntios causou divisões entre eles, dissensões. A língua tagarela de Diótrefes causou muitos problemas à igreja. Diótrefes é um espírito de manipulação e controle. Diótrefes. E aí, os seguintes provérbios sobre a língua são bastante apropriados. Os gregos declaram, a língua não tem osso, é fraca e pequena, mas é capaz de esmagar e matar. Os turcos, a língua é ainda mais capaz de destruir um exército do que a espada. Vamos analisar hoje a questão das narrativas, da monocultura em plataformas digitais, redes sociais, ou você fala aquilo que agrada a eles, ou você é cancelado. As narrativas, fulano, tal, fez, aconteceu, e aí isso vai indo, é colocado como manchete, como título de chamadas ali, telejornais, imprensa, a mídia impressa, televisiva, radiofônica, via internet. As pessoas acabam caindo em narrativas. Aqui os persas, quem tem a língua comprida morre cedo, quem fala demais. Os chineses, as palavras que a língua profere correm mais rápido do que um cavalo. Então alguém falou algo, fulano falou. E aquela chamada fofoca gospel, irmão e irmã, vou te falar aqui, mas é só para você orar. Olha, fulano fez tal coisa, ciclano fez tal coisa. Deus tem misericórdia não, que seja queimada essa questão de língua fofoqueira no meio gospel, no meio evangélico, que aponta o dedo para os outros, né? É o profeta da lei, não do profeta da graça. Os árabes, o grande depósito da língua é o coração. Os hebreus, ou seja, a língua mostra aquilo que está no coração. A boca fala do que aquilo que o coração está cheio. Os hebreus
mesmo que seus pés escorreguem, nunca deixe sua língua escorregar. Sabe? Pessoal, a gente fazer um desafio, se tem dificuldade, coloca aí, seu esparadrapo em cima, fecha a tua boca, faz um jejum de língua, meio-dia que seja, apesar de que de meia-noite às 6 da manhã você está dormindo praticamente, né? Às vezes até mais, mas faça ali de 6 ao meio-dia, sem liberar uma palavra, uma vez. Uma outra vez, sem liberar uma palavra que não seja de bênção. Uma terceira vez, só liberando palavras de bênção. E para coroar tudo isso, os Provérbios 13:3 está escrito: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Alma, mente, emoções e vontade. Tem saúde na sua mente, emoções e vontade, sua alma. Se você guarda a sua boca. Provérbios 13:3, deixa eu ver, na minha versão aqui, NAA, se está da mesma forma. Vamos ver aqui, Provérbios 13, verso de número 3. Quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Olha que interessante. Aquele que fala demais arruína a si mesmo. Segundo, um servo santificado, a língua pode ser um mal, mas também pode fazer o bem. Se a língua for santificada pela graça, controlada pelo Senhor, influenciada pelo Espírito Santo, brotarão dela a doçura de palavras benignas e úteis e o bom procedimento, o que é elogiado pelo Senhor. Já uma língua santificada e vamos falar aqui. Agora, antes da gente citar o que está escrito ali, repito para quem chegou depois, o estudo que eu tenho, só fotografei, não tive tempo de digitar, por isso que está ali, o texto não está muito bonitinho de ver ali, né? Mas, nesse caso, importa o conteúdo. Então, aqui, amada Igreja Viva de Jesus, lembre-se que uma palavra que você libera sobre a vida de uma pessoa, você pode transformar, mudar o destino daquela pessoa. Eu lembro uma vez, quando eu morava em São Paulo, uma pessoa muito querida minha, que era tinha uma liderança sobre a minha vida naquele momento, ela falou, incompetente. Aquilo me travou. Por anos, só fui destravada aquela palavra quando eu passei por cura e libertação depois da minha conversão. Então, eu ia fazer certas coisas e já vinha na minha mente, você é incompetente. Ou seja, você não tem competência para isso. E aí, aquilo me paralisava. Foi uma palavra que me tornou passivo para certas situações. Mas você pode liberar palavras que vão transformar o destino da pessoa. Você é inteligente, você pode, Deus vai te abençoar. São palavras, são frases, apenas exemplos, mas você pode liberar uma pessoa. Alguém fez algo errado? De novo? Como eu posso te ajudar para que você faça em excelência na próxima vez? É diferente? Não é? Então, uma árvore de vida que alimenta. Vamos ver, a língua santificada vai liberar palavras e vamos navegar nessas palavras agora. Não tive tempo de digitar esses textos, então todos esses textos, porém nós vamos estar lendo eles aqui, que é importante lê-los. Então aqui, uma árvore de vida que alimenta, Provérbios 15, verso 4. A língua serena é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Que tremendo. Uma fonte que refresca, Provérbios 18, verso 14. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Um objeto de admiração, Provérbios 25:11. Olha que interessante ler provérbio, está começando o mês. Eu fiz isso mês passado, mas você poderia fazer agora, uma sugestão. Vai lendo o provérbio do dia, eu leio de ontem, dia 1, de hoje, dia 2, e assim vai lendo, até que você leia até o provérbio 31. Peraí, que eu fui longe aqui. Ah, não, está aqui. Provérbios 25, verso 11. Como nas maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Um aguilhão que estimula, que incentiva. Eclesiastes, capítulo 12, verso de número 11. 12, 11.
As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Um sal que preserva. Colossenses 4:6. Vamos lá. Colossenses 4, verso de número 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Olha que lindo esse texto. Aqui também, um tesouro que enriquece. Lucas 6:45. Lucas 6, verso de número 45. 6:45. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, é exatamente isso. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Está cheio da palavra de Deus? Vai falar a palavra de Deus. Está cheio de sentenças contrárias, de fel, de amargura. A palavra tem muito a ver com a alma. Se a tua alma está curada, a tua palavra será de bênção e não de maldição. Então, se não está nesse ponto, permita o Senhor curar a alma para que a palavra que se libere seja a palavra de bênção e não de maldição. Uma joia que embeleza. Vamos voltar para Provérbios aqui. É uma joia que embeleza. Provérbios 20, verso de número 15. Olha que interessante. Eu amo estudar a palavra de Deus. Provérbios 20, verso 15. Ok. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Palavras que transmitem conhecimento, a palavra de Deus. Como mel que deleita. Provérbios 16, verso 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Como a prata por sua pureza. Provérbios 10, verso 20. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. Prata escolhida. Prata já é um tesouro. Prata escolhida melhor ainda. Como o alimento que fortalece. Provérbios 10, verso 21. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insetos morrem por falta de juízo. Como uma fruta que satisfaz. Provérbios 12, verso 14. Cada um se farta do bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Então, está dizendo que nós somos fruto daquilo que nós falamos, daquilo que nós verbalizamos. Como a saúde que alega, Provérbios 12, verso 18. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Então, as palavras dos sábios são remédio. Então, aqui também, Provérbios 18, eu quero acrescentar, versos 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta. Do fruto da boca o coração se farta. Aquilo que nós falamos, o coração vai se alimentar, vai se fartar, vai se encher. Do que produz os lábios, ele se satisfaz. Do que produz os lábios, satisfaz. Vai se satisfazer do quê? Daquilo que nossos lábios produzem. A morte e a vida estão no poder da língua. Lançar a palavra de vida ou de morte está no poder da língua. Quem bem a utiliza, come o seu fruto. Então, aquele que lança morte não vai se alimentar bem, mas aquele que lança a palavra de vida vai se fartar, vai prosperar em cima daquilo. Precisamos acrescentar apenas uma letra à palavra words, quer dizer, palavras, né? Em português, para transformarmos words em S-words, espadas. A letra S, olha que diferença entre as duas. Palavras, bênção, espada, cortante, penetrante, feridor.
O modo como se diz algo faz muita diferença. Observemos o que dizemos e como dizemos, como falamos. Precisamos observar aquilo que falamos, aquilo que falamos e como falamos. Então aqui o grande foco o grande desafio é entendermos. Temos a palavra de Deus em nós. O verbo se fez carne, Jesus, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Temos em nós, desde que nos convertemos, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Somos um Espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo. Nossa alma, mente, vontade e emoções, ela se enche da palavra que nós nos alimentamos dela desde a fase intrauterina. Que nossos pais falaram. Mais um, e agora? Como vai ser? Meu Deus, esse mundo está maluco, ter filhos para quê? Ou outras, livre de rejeição. Corpo, soma, onde estão as obras da carne. E podemos vencer. Lembrando que o padrão que Deus nos coloca, Ele nos dá condições de vivermos, porque Ele é a garantia. Então, nós vamos orar nesse momento. Depois, se você estiver pedindo orações, pode digitar, que eu vou estar orando, tá? Pai, queremos te agradecer por essa palavra, embora resumida, mas sobre o poder da língua. O apóstolo Tiago fala que a língua é veneno mortífero. Nós podemos dar vida a alguém ou matar alguém. Podemos liberar a bênção, moço. Deus, queremos entregar ao teu governo, ao teu Espírito Santo, a nossa língua, que passa por nossa alma, mente, emoções e vontades. Todo o depósito que não vem do Senhor, que entrou em nós desde nossa fase intrauterina. Aquilo que ouvimos, que nos alimentou, que não foi de bênção, foi maldição. Isso possa remover de nós todo o registro dessas palavras. Outras fases de nossa vida, primeira infância, 0 a 7 anos de idade, a fase que é a fase de conhecimento, primeira infância. Tudo que é depositado ali pode trazer frutos para o resto da vida. Se foi uma palavra de maldição, vai frutificar a maldição. Se foi de bênção, vai frutificar a bênção. As demais fases, 8 aos 12 anos, junior ou pré-adolescente, adolescente 13 a 17, jovem 18 a 25 e daí para frente, fase adulta, Deus. Coloca ali, Senhor, teu fogo para queimar todo o registro, toda a opressão. E nós neutralizamos toda a ação de espíritos familiares, demônios que agem na linhagem familiar, mas também espíritos imundos, que tomaram essas palavras para fazer cumpri-las. Palavras de maldição e não de bênção. E cancelamos a ação deles e o registro dessas palavras em nós, em cada vida que nos vê agora verá depois. E queremos declarar a palavra de bênção que vem do Senhor sobre nossas vidas. Palavra de frutificação. Fruto do Espírito, que tem a ver com o nosso caráter, frutificando o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E através do domínio próprio, temos condição de decidirmos antes de falarmos. Pensarmos, analisarmos o que vamos falar. Se vai ser bênção para a nossa vida de terceiros ou se vai ser maldição para a nossa vida de terceiros. Tem misericórdia de nós, pedimos perdão por toda a palavra que nós proferimos sobre nós mesmos, em qualquer tempo, e que foram palavras de maldição, não de bênção. Revogamos essas palavras e tomamos autoridade em Cristo Jesus sobre os demônios que vieram para cumpri-las. Vão embora sem poder de ação sobre nossas vidas e não voltem mais. Nós também pedimos perdão, nos arrependemos por palavras que proferimos pela vida de outras pessoas. Senhor da glória, nos perdoa. Nos arrependemos, só tem liberdade que só podemos lembrar de cada uma delas. Quando prejudicamos alguém com nossas palavras, nos arrependemos, revogamos essas palavras, tomamos autoridade em Cristo Jesus para cancelarmos essas palavras. E os demônios que vieram para cumprir-os contra essas vidas, saiam daquelas vidas agora e vão embora por ele para ser terminado. Lembramos palavra de bênção sobre nossas vidas e sobre a vida de terceiros, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Marli, muito bem-vinda. Deus abençoe. Nós vamos orar agora. Pai, eu oro e abençoo cada vida, minha vida, família e parentela. Pastora Roseli, família e parentela. Irmã Cleusa, família e parentela. Beto Farias, esposa dele, Vanessa, filha deles e parentela deles. A Kelly, família e parentela. Lisângela, família e parentela. Senhor, a diaconisa Eliane, esposo, filhas, filho, genro, neto e a parentela deles. Fabiane, família e parentela.
Irmã Eliane, esposo dela, Antônio, filhos, família. Alessandra, esposo, família. Célia, Cristina e família. Muito bem-vinda, Célia. Irmã Marli, esposo dela, filha, genro, neto, filho, esposa, netas e demais familiares. Como também aqui os pedidos, Pai. Eu oro sobre a vida da irmã Elisângela, vida profissional dela. Quero declarar a tua bênção. Qualquer trava na vida profissional dela está removida em nome de Jesus e abençoamos a vida profissional dela. Abençoamos Alessandra, Pai, o pedido dela aqui pela questão de justiça e vida financeira. Abençoamos, porque o Senhor é justo, o juiz do universo, vem sobre essa causa da justiça, como também justiça sobre a vida dela seja trazida, como também, se é uma causa da justiça, se é justiça sobre a vida dela, tu sabes, eu oro em concordância com a tua bênção. E saúde financeira, Pai. Sua palavra declara que Jesus, ele nos abençoa financeiramente. Quero declarar a bênção financeira. Qualquer palavra contrária à saúde financeira da tua filha seja agora lançada para o abismo e libera a palavra de bênção sobre a vida financeira dela. Pai, a irmã Eliane, ela pede oração, questão de trabalho e a família dela. Abençoa o trabalho dela e a família dela em nome de Jesus. Célia, pela família e parentela, está abençoada em nome de Jesus pela saúde física e espiritual. Os demais que nos veem aqui, que não deixaram pedir oração, quero declarar a tua bênção. Bênção que enriquece, não traz desgosto. Eu declaro sobre cada vida. Saúde do irmão da Eliane, marido dela, Antônio. Então, financeira, eu declaro a bênção, a saúde deles. Em nome do Senhor Jesus. E eu declaro a tua bênção sobre cada. Somos cabeça e não cada, estamos por cima e não por baixo. Nós somos prósperos, vivemos. Eu declaro a tua prosperidade. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Rompimento, avanço, multiplicação. A bênção de Moisés. O Senhor nos abençoe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O Senhor sobre nós, levante o seu rosto. Que vem de Deus e excede todo entendimento humano. A Alessandra escreve aqui, eu creio, pastor, já vencemos em Cristo Jesus. O Senhor já disse para mim, o inimigo se levanta para cair. E o texto que nós lemos aqui, que está dando eco de alguma. Mas tudo bem. Romanos capítulo 8. Vou repetir aqui, profeticamente sobre nossas vidas. Eu declaro, Pai, sobre cada um de nós, que diremos então à vista destas coisas, toda a circunstância contrária, que diremos nós, Pai, se Deus é por nós, quem será contra nós? E declaramos que o Senhor é conosco e nada é contra nós, nada pode nos vencer. Porque o Senhor não poupou seu próprio Filho, por nós também o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas e nós recebemos do Senhor todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, que somos nós? É Deus que nos justifica, somos justificados pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, ele é nosso intercessor. Cristo intercede por cada um de nós nesta hora. Eu incluo aqui o Wilson, a libertação dele de bebida alcoólica. Está liberto em nome de Jesus. É Cristo quem morreu, ou que melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, que será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para matador. E declaramos aqui, boa noite, a paz, irmão Maria Leide, em nome de Jesus. Por amor de ti, Deus, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para matador, mas em todas estas coisas citadas e não citadas aqui, por cada um de nós, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que foi Cristo Jesus. Que estamos certos, e bem certos, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós declaramos que nada dessas circunstâncias nos separa do teu amor. O Senhor nos amou de tal maneira que entregou seu Filho. E dentro desse amor, o Senhor entregou a sua graça, favor imerecido, e somos abençoados com toda a sua de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pai, te peço agora, envia anjos
guerreiros para guerrear em favor de cada um de nós aqui, cada vida, e também Senhor da glória, para ministrar em nosso favor. Nós cremos no mistério dos anjos, e eu exerço a autoridade em Cristo Jesus e declaro agora, receba de Deus a ministração dos anjos. Você que está numa guerra intensa, Deus mostra você numa guerra intensa, muitas vezes pensando em desistir. Você ainda existiu em Cristo. Essa é a ministração dos anjos de Deus sobre a sua vida agora. O Senhor está dando ordens aos anjos em favor da sua vida agora. Ele está mexendo em documentos, pastas, eu vejo pastas de elástico, pastas verdes, 3 pastas verdes sendo abertas agora. Chegando na mão de pessoas que vão tomar decisões em teu favor. Receba em nome de Jesus. Vejo o Senhor ministrando a saúde, pessoas aqui com dores na coluna, do lado esquerdo da coluna, do ombro esquerdo. Receba a cura agora. Pessoas que estavam recebendo visitação noturna de perturbação, que nem sonho eram, na verdade, pesadelos. Receba de Deus agora. Sonhos proféticos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vejo eles entrando aí na tua residência, irmã Marli. Eles entram num corredor que estava escuro. Trazia opressão quando você passava por esse corredor aí na sua casa. O Senhor está limpando, trazendo a luz dele nesse corredor, irmã Marli. Receba dele em nome de Jesus. É uma presença de Deus, é uma unção de Deus muito forte. Vai recebendo de Deus dessa unção. A unção quebra o jugo. Na verdade, o original fala que a unção ela está despedaçando o jugo. Irmã Maria Leide, é este nome, né? Irmã Maria Leide. Deus está tocando na vida de um homem da sua família, trazendo cura na mente. E aquilo que vinha na mente dele trazia a dificuldade dele entender o amor de Deus e andar em fé. E Deus está tirando essa dificuldade. E aqui eu quero ler Efésios 1:3 e ministro sobre cada vida agora. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Pai, nós trazemos das regiões celestiais para o nosso natural essas bênçãos. Quitação de dívidas, Deus está liberando quitação de dívidas. E aqui, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja agora na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Pai, muda os nossos pensamentos. Boa noite, Melissa, receba a bênção de Deus. Muda os pensamentos agora. Pensamentos de derrota. Que haja uma transformação agora. Receba pensamentos de êxito na sua vida. Você pode em Cristo, como a palavra diz, tudo posso em Cristo. Você pode em Cristo. Receba de Deus. A tua língua vai falar bênção. Levante de manhã agradecendo a Deus, glorificando ao Senhor. E declarando bênção. Portas abertas no seu dia. Você vai vender, você vai comprar. Se trabalha com roupa, você vai comprar. Se trabalha com venda, você vai vender. Se trabalha com prestação de serviço, você vai ter agenda ali cheia cada dia do mês de fevereiro e cada mês de semana. Cheia, cheia, cheia. Você vai precisar fazer extras, contratar pessoas para prestar serviço. Receba de Deus em nome de Jesus. Eu quero ler aqui quando Davi foi grato a Deus porque eles estavam levantando ofertas para o templo, e entrou tanto que ele agradeceu a Deus com esse texto. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é um reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti. Receba riquezas e glória que vem do Senhor sobre a sua vida agora. Eu, como sacerdote, Deus vivo, eu estou ministrando sobre a sua vida. Receba aí, igreja. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Receba a força e poder que vem de Deus sobre a sua vida, sobre as suas mãos. Contigo, então, agradecer e dar força a todos. Deus é quem agradece e dá força. Receba dele agora. Em nome de Jesus. Agora, nosso Deus, graças te damos, louvamos o teu nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Vem dele.
Eu quero encerrar aqui, mas se depender de mim, eu continuo. Espera aí, gente, já encerro, tá? É porque estou recebendo de Deus e quero passar. Pastor, ore por mim, não estou conseguindo acordar às madrugadas para orar e passo o dia com o corpo doendo, coluna, joelho e um cansaço. Te agradeço. Tá, vamos orar aqui. Irmã Célia, eu repreendo tudo aquilo que traz cansaço nas tuas juntas, que você sente. Voltou o som? Agora voltou. Chegou um problema no equipamento. Está repreendido em nome de Jesus. Deixa eu colocar o fone para andar. Agora sim. Então, eu estava dizendo o seguinte, que eu queria acabar, mas o Espírito Santo está falando, então eu vou continuar falando. Se você quiser continuar aí, alguns minutos. Ok, eu estava falando aqui com a irmã aqui que pediu uma palavra. Foi a Juliana, é isso? Ok. Juliana, que Deus fala é o seguinte, que Ele é contigo. Às vezes no seu coração vem, será que Deus está comigo? Ele é contigo sim. Está te levando para um novo nível agora. Ele te levou para um novo nível. De confiança plena nele. Então, aquilo que levou você a duvidar, eu removo da tua vida. Olha, sai espírito de dúvida agora, da vida da Juliana. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a Juliana o fogo do Espírito Santo queimando novamente. Ela recebendo do Senhor a unção que quebra o jugo e a unção que abençoa. Em nome de Jesus. Tinha dado um probleminha aqui, mas tudo bem. Voltou ao normal. E eu quero falar para vocês o seguinte, igreja, antes da gente encerrar. Creia, Deus tem grandes coisas para a sua vida. Não olhe para a circunstância. Fale para a circunstância. Fale para a circunstância. Olha, Deus me leva a dar um testemunho rapidinho aqui. Há anos atrás, quando eu pastoreava a igreja Comunidade na Adoração, no início lá, aconteceu que eu precisava pagar, na época era R$ 1.000, um cheque pré-datado da forma da igreja não tinha entrado. Eu fiquei muito preocupado com aquilo. Falei, Deus, eu preciso cobrir esse cheque. Era no dia seguinte. Deus falou, vai lá na igreja, no horário que não tinha ninguém, eu fui, fiquei guerreando até que senti paz no coração. Norte, sol, igreja, entenda o seguinte, amados irmãos e irmãs, você tem poder em Cristo Jesus. Está escrito que Deus te deu autoridade. Lá está, Lucas capítulo 10, não foi para o pastor ou para a pastora simplesmente, foi para você. Não importa se tem título ou algum. Você é filho de Deus, sacerdócio real. Exerça autoridade. Exercer autoridade, ordenei norte, sol, sul, não retenha. Leste, oeste, entregue esses recursos financeiros. Porque não tem problema, foi 45 minutos, 50 minutos, quase uma hora. Senti paz no coração, o Espírito Santo falou, vai fazer a sua agenda. Fui para vários lugares de Curitiba. À noite eu estava no último local, ministrando, e aí, já cansado aquele dia, e uma pessoa que estava lá falou, era visita naquela casa. Você está indo embora, pastor? Eu falei assim, espera só um minutinho que eu quero te entregar uma coisa. O que que era que a pessoa tinha para me entregar? Pegou, discretamente colocou um cheque dobrado no meu bolso da minha camisa. Falou, Deus te abençoe. Eu falei, amém. Fui embora, demorei 1h30 quase para chegar em casa. Eu estava lá, quem conhece Curitiba, lá no Barigui, para frente do Barigui, bairro lá para frente. E morava no Jardim das Américas. Região Oeste, vim para a região Leste.
Não abri o cheque o caminho todo. Cheguei em casa, quando abri o cheque, de quanto era aquele cheque? De R$ 1.000. O que eu determinei? Chegasse a R$ 1.000. E eu pude cobrir aquele cheque para a glória de Deus. Então, não fique olhando para a circunstância. Ore para um Deus que é todo-poderoso. Finanças é uma área que o diabo ele faz de tudo para tentar atrapalhar, mas não vai atrapalhar. Porque a palavra de Deus diz que Jesus fez mal para que você seja rico e enriquecido. Ele te dá força para adquirir riqueza. Acho que até que na próxima quinta-feira eu vou ministrar sobre finanças aqui, libertação financeira, tá? Quinta-feira que vem. Então, igreja, entenda esse princípio. Entenda esse princípio. Isaías 1,19. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. As versões mais conhecidas falam: se quiseres me obedecer, eles comerão o melhor da terra. Obedecer a Deus, a gente obedece todo dia. Mas a gente, quando está guerreando, ordenando a bênção, nós estamos obedecendo a Deus também. Pastor, peço oração para Deus me dar uma direção no meu trabalho. Irmã Maria Leite. Ok. Para Deus te dar uma direção no teu trabalho. Eu vou usar da palavra, tá? Eu vou ler aqui Jó 22, 28. Jó 22, 28. Deus fala para você decidir o que de fato você quer. Ok? A palavra de Deus fala em Hebreus 11, 1. A fé é o fundamento das coisas que se espera e convicção de coisas que fatos que se não vê. Então, a fé é crer no impossível e ver no invisível. Tenha convicção, porque Deus investe em quem tem convicção. Ele diz aqui, Jó 22, 28. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida e a luz brilhará em seus caminhos. Projete alguma coisa. Projete aquilo, é isso que eu vou fazer, e não desista. Toda a dificuldade que você estava tendo nessa questão financeira, nós eliminamos agora em nome de Jesus e abençoamos a tua vida financeira. Amém, igreja? Vamos encerrar aqui. Já deu 1h06 de live. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, palavra de descanso, de renovo, com sonhos proféticos que vêm de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu declaro a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço e até breve. Lembre-se, passe para alguém. Se estuda a palavra, esse culto, e você vai abençoar pessoas. Amém? O testemunho sempre nos edifica. Eu vou lembrar de testemunhos na vida financeira. Vou falar que quinta-feira que vem vou fazer uma ministração sobre libertação financeira em nome de Jesus. Faça um projeto. Escreva no papel. E você vai apresentar a Deus quinta-feira que vem aqui. Amém? Grande abraço. Um prazer em estar com vocês. Até breve.